Bom, pessoal, ontem eu recebi um e-mail com uma dúvida que eu considerei bem pertinente. E por esse motivo eu decidi fazer um videozinho explicando aqui 5 coisas que a gente vai usar, na verdade já tem usado, né, com bastante frequência. Então é o seguinte, eu vou usar char como referência de tipo aqui, mas poderia ser qualquer coisa, né, um int, um float, isso não importa, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre um ponteiro e um vetor, a diferença entre um vetor de ponteiros, um ponteiro de ponteiro e uma matriz. Então, primeiro, a gente tem que entender como que esse negócio é armazenado na memória, porque senão fica extremamente complicado de saber quando que a gente usa cada coisa. Então vamos lá. Vamos começar com esse da linha 5 aqui. Quando eu falo que a minha variável aqui é ponteiro, ela é um ponteiro de um tipo, significa que lá na memória, eu vou fazer meu desenho aqui horroroso de sempre, lá na memória tem uma variável essa variável aqui chama ponteiro. Deixa eu usar a função de texto aqui, né? Melhor do que ficar escrevendo desse jeito horroroso. Tem uma variável chamada ponteiro. E essa variável, ela aponta para algum lugar da memória, que não é esse aqui. Então, aqui não tem nenhum valor. Ele simplesmente vai apontar para algum lugar. Então, essa daqui é a minha memória. Ele poderia muito bem... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ele poderia muito bem estar apontando para cá, na memória, por exemplo. Tá? Não tem nenhum problema. Ele pode apontar para qualquer lugar da memória. Então, o conteúdo da variável ponteiro é um endereço. Vamos escrever aqui. Endereço para onde ele está apontando. Tá? Então, ele simplesmente vai para esse lugar quando ele é referenciado. Não tem o dado na variável ponteiro. A variável ponteiro só tem o endereço. Vamos passar para a linha 6. A linha 6, eu tenho um vetor. Então, o que acontece? O vetor, ele em si, já aponta para o primeiro endereço que contém o conteúdo. Porém, ele tem o conteúdo nele. Então, ele não simplesmente aponta para algum lugar, ele tem o conteúdo. Então, vamos pegar aqui como exemplo esse vetor de tamanho n, onde n está definido aqui como 3. Então, existe um lugar na memória, deixa eu pegar de azul aqui só para diferenciar. Existe um lugar na memória que tem 3 espaços. Esse lugar se chama vetor. E ele em si já é o endereço e também já é o lugar onde estão os dados. Então, ele não aponta simplesmente para um lugar. Tá? É claro que ele aponta porque a variável vai apontar sempre para um lugar de memória. Mas ele também já tem o dado ali. Então, o que acontece? Se eu der uma olhada em ponteiro, eu vou ver que a variável ponteiro está no endereço e o conteúdo dela aponta para outro endereço. Porque a variável está num lugar e o conteúdo dela aponta para onde estão os dados. Quando eu olho o vetor, a variável já aponta para o lugar e esse lugar já tem o dado propriamente dito. Tá? Eu vou mostrar isso tudo no Visual Studio daqui a pouco. Então, vamos supor que esse vetor meu esteja inicializado assim. Ó.
que ele esteja inicializado com ABC. Então aqui de dado eu tenho A, B, C. Ok? Então com ponteiro eu tenho o endereço e com vetor eu já tenho o dado propriamente dito. Vamos lá agora. O que é um vetor de ponteiros? Eu vou pegar a mesma ideia aqui do vetor, então como ele é um vetor e eu acabei de explicar um vetor, significa que ele tem isso aqui também, 3 espaços. Então vamos lá, mas deixa eu pegar outra cor aqui, vamos pegar esse laranja. Não está em proporção? Claro que não, porque eu desenho mal demais. Mas vamos lá. O que acontece? O meu char aqui, ele tem 1 byte. Então, esse quadradinho aqui tem 1 byte, esse quadradinho aqui tem 1 byte e esse quadradinho aqui tem 1 byte. Então, o sizeof de vetor é 3. Agora, o meu ponteiro, ele não tem um endereço? E na minha arquitetura que eu estou utilizando como exemplo, o endereço são sempre 4 bytes. Então, se eu der um sizeof de ponteiro, ele vai me retornar 4. Tranquilo? Agora, olha só. Aqui eu tenho um vetor. Só que esse vetor meu não é vetor de char. É um vetor de char pointer. Então, significa que em cada quadradinho desse aqui, eu tenho um endereço que aponta para um lugar que tem um char. Então, vamos supor que existe a palavra Leandro é muito grande aqui, mas vou fazer com Leandro mesmo, só para exemplificar. Então, vamos supor que existe a palavra Leandro aqui na memória. Cada um é um caractere. Vou colocar esse negócio aqui só para dizer que é uma célula, para eu ter que desenhar menos. Então vamos lá, vamos supor que essa palavra está na memória de alguma forma. Beleza. Então, olha só. Esse endereço aqui, ele vai apontar para algum lugar que tenha um caractere. Então, eu posso fazer ele apontar para o L, para o A, para o N, não importa. Eu posso fazer ele apontar para onde eu quiser. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse vermelho aqui de novo. Então, aqui, eu posso falar que nesse lugar aqui tem um endereço que aponta para onde está A, por exemplo. Aqui tem o endereço para onde aponta... Não, tem um endereço que aponta para onde está o O, por exemplo. O caractere O. E aqui tem o endereço para onde está o caractere L, por exemplo. Tá? Então, aqui tem um endereço, aqui tem um endereço e aqui também tem um endereço. Beleza? Agora, olha só. Aqui eu tenho um ponteiro de ponteiro. Então, como eu tenho um ponteiro, eu tenho alguma coisa tipo essa aqui. Então, vamos fazer esse desenho de novo. E ele chama P-ponteiro. Só que o conteúdo dele
é um endereço. Claro, ele é um ponteiro, então o conteúdo dele é um endereço. Só que ele aponta para um lugar que tem um endereço também. Então, endereço, opa, não ficou vermelho aqui, beleza. Endereço então P ponteiro aponta para algum lugar que tem um char pointer. Então qual que é o tipo desse aqui? Char pointer. Então vamos lá, esse aqui é char pointer. Como ele é um char pointer, significa que ele tem um endereço de algum lugar que é char. Então ele poderia tranquilamente estar apontando para esse D aqui, ó, sem problema nenhum. Ok? E agora, por último, a matriz. O que acontece? A matriz, assim como o vetor, o nome dela já é o endereço onde estão os dados. Qual que é a diferença da matriz para o vetor? Primeiro que a matriz é multidimensional, enquanto o vetor é unidimensional. Então, no meu caso aqui, a minha matriz é bidimensional, que eu tenho n e m, duas dimensões, 3 por 4. Então, o que vai acontecer? Na memória, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu pegar esse roxo aqui. Na memória, eu vou ter um lugar contínuo, então a matriz é contínua, dividida entre 3 linhas, tá? Então, N aqui, ó, 3 linhas, e cada linha dividida em 4 colunas, tá? Então, vamos lá. Então, observe que a matriz, assim como o vetor, ele é armazenado de forma linear. Só que essas informações aqui elas são muito importantes, porque elas são utilizadas para poder quebrar quando eu faço a referência. Então, por exemplo, se eu escrever matriz 1, 2, como que ele faz para chegar aqui? Ele precisa saber o número de colunas, 4, então ele sabe que a cada 4 ele quebra, e ele vai na segunda linha, porque começa do zero. Então ele chega e acessa uma conta que é linha vezes o número de colunas, que no caso aqui é m, mais a coluna que eu quero acessar. Então, como eu estou acessando 1, 2, é como se eu estivesse acessando 1 vezes 4 mais a coluna que eu estou acessando 2, que é igual a 6. Então, o que ele vai fazer? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele chega nesse lugar aqui. Só que essa conta é feita automaticamente. Então, quando você define os limites da matriz, você pode acessar ele dessa forma que ele faz a conta automaticamente para você. Se você fosse tratar essa matriz como um vetor linear, que também pode ser feito, aí essa continha tem que ser feita na mão. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui matriz. Vou complementar aqui, matriz 3 por 4. Tá? Então, essa linha vertical grande aqui, ó, separa as linhas, e essas pequenas, as colunas. Tá? Então, é assim que fica organizado na memória.
Se você não tiver um entendimento de como que esse negócio fica na memória, é extremamente complicado de utilizar. Então, vou pegar esses mesmos exemplos que estão aqui do lado e vou mostrar funcionando. Então, vamos lá, deixa eu dar uma aumentada aqui no código. Primeiro, eu vou criar essa palavra Leandro para que eu possa referenciar ela, tá? Então, char palavra Leandro. Então, eu vou referenciar ela o tempo inteiro. Aí, olha só, ponteiro precisa apontar para algum lugar. Enquanto... Deixa eu colocar esses defines aqui em cima também. Não é o lugar mais adequado, mas eu estou colocando aqui para ficar tudo visível. Então, vou começar mostrando esses dois aqui. Tá? Vou colocar um breakpoint aqui. Então, primeiro, essa palavra aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, palavra. Por enquanto, não tem nada, porque palavra não foi inicializado. Tá? Então, ela vai ser inicializada ainda assim que essa linha foi executada. De qualquer forma, já foi reservado espaço para ela e já sabe que é um vetor de tamanho 8, porque são 7 caracteres mais o /0 no final. E vamos dar um passo aqui, então. Vamos lá. Leandro. Pronto, agora está inicializado cada posição aqui com um caractere. O ponteiro até foi pulado aqui automaticamente, né, na hora que eu dei um passo, porque o que acontece? Ele não foi utilizado, tem lixo nele, tá? Então ele foi simplesmente descartado. Eu vou inicializar ele daqui a pouco para a gente ter uma ideia. E vamos dar uma olhada no vetor. Vetor tem tamanho 3, não foi inicializado ainda. Agora foi inicializado com a ABC. Agora, uma coisa importante. Deem uma olhada nesse endereço aqui, ó, 007D-F584. Esse é o endereço de vetor. Agora, e se eu pedir o endereço propriamente dito de vetor utilizando o e-comercial? É exatamente o mesmo valor. Por quê? O nome vetor já aponta para onde começam os dados. Então, o endereço dele é exatamente aonde ele começa. Tá? Então, não tem diferença entre vetor e endereço de vetor. Por isso que quando a gente já tem um vetor, escreve só o nome dele. Não tem necessidade desse e-comercial aqui. Tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse ponteiro aqui, que é esse do exemplo, apontar para onde? Para algum caractere. Então, eu preciso do endereço de algum caractere. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e escrever palavra? Não posso, tá? Porque palavra tem o endereço de um char pointer. Tá? Só que aí vira e fala assim, mas ele está apontando para a primeira posição. Beleza, eu escrevi aqui, é válido, tá? Só que isso daqui, para mim, não é muito legal. Tá? Apesar de não estar errado sintaticamente, eu não acho muito legal. O que eu quero exemplificar aqui? Que eu vou começar daquele L ali, por exemplo. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu estou deixando claramente que eu estou pegando o caractere L, que é o da posição 0, o endereço dele guardando em ponteiro. Então, apesar disso aqui ser exatamente a mesma coisa, tá? Eu não gosto muito nesse contexto meu aqui, porque o contexto meu que eu quero mostrar é que eu quero o endereço de um caractere, tá? Então, se eu fosse falar que ele está apontando para o mesmo lugar de Leandro, beleza. Para o mesmo lugar de palavra, tranquilo. Agora, como no meu exemplo,
eu quero deixar bem claro que eu estou guardando o endereço de um caractere, eu vou fazer isso aqui, tá? Opa. O endereço de um caractere. Então, vamos lá. Que aí fica fácil de eu trocar de L, E, A e por aí vai. Pronto, aqui ó, meu ponteiro está apontando para onde? Se eu der uma olhada nele, isso aqui é porque ele conseguiu varrer até bater num barra zero e está mostrando a mesma coisa do de cima. Mas, o que ele aponta mesmo é para um único caractere aqui, ó, L. Não é para Leandro, é só para o caractere L. Então, ele tem o endereço de um char. Observe que o conteúdo dele aponta para o char L. Então, se eu chegar aqui e trocar para 3, ele vai apontar para 0, 1, 2, 3. Vai apontar para o N. Beleza. Apontando para o caractere N. Tranquilo? Então, esses dois aqui, ó, bem tranquilinho. Agora vamos dar uma olhada no seguinte. Vamos supor que eu tenha um vetor de ponteiros. Então, char de tamanho n. Então, o que acontece? Eu vou colocar em cada posição dele um endereço. Então, vamos pegar esse vetor de ponteiro. Se o primeiro guarda o endereço do A, vamos colocar aqui. Zero, 1, 2. Vou colocar um em cada linha aqui, para ficar mais fácil de visualizar. A segunda posição aponta para O. Vou até escrever tudo maiúsculo aqui, para ficar igual. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui, 6. E o terceiro aponta para o L, que é 0. Então, esse vetor de ponteiro aqui, cada posição dele tem um endereço e esse endereço aponta para um único caractere. Então, aqui aponta para A, aqui aponta para O e aqui aponta para L. Deixa eu tirar isso aqui do contexto. Não está inicializado, mas tem 3 posições. Quando eu passar por ele, olha só, na posição 0, aponta para um endereço, olha esse endereço aqui, ó, 95F4CA. Se aqui é C8 e começa do L, então 8, 9A. Opa, olha que legal. Se eu der uma olhada no conteúdo, caractere A. Posição 1 é CE. Então, aqui, ó, 8, 9, A, B, C, D, E. Olha, então o endereço dele aponta para um caractere. Então, endereço de um caractere. E nesse endereço tem o caractere O. E olha só a terceira posição. Aponta para onde? C8, que é o mesmo daqui, que é o caractere L. Tá? Então, esse da linha 9 aqui, eu tenho um vetor, cada posição do vetor tem um endereço que aponta para um caractere. Agora vamos lá. Char. Esse aqui, ele tem que guardar um endereço de algum lugar que tenha um endereço. Então, vamos lá. Guardar o endereço de algum lugar que tenha um endereço. Então, vamos lá.
E se eu pegar, por exemplo, esse vetor ponteiro? Não é válido, né? Porque olha só, um lugar eu tenho um char pointer pointer e o outro, olha só, eu tenho um lugar que aponta para um vetor de 3 posições, que cada posição tem um char pointer. Então não é bem legal isso aqui. Então eu tenho que colocar nele um endereço. Então vamos separar aqui. Tem que colocar nele um endereço de algum lugar que seja char pointer. Olha só, que lugar que é char pointer? Esse aqui. Então eu posso colocar um endereço de ponteiro. Nenhum warning, e vão dar uma olhada aqui para ver se essa informação casa. Vamos passar. Vamos colocar de novo aqui o ponteiro no contexto. Vamos colocar o P ponteiro para a gente dar uma olhada nas informações. Então, olha só, quando eu der um passo aqui, que valor que vai ser armazenado aqui? Vai ser 5DF90B? Não, porque isso é para onde ponteiro aponta. E, na verdade, o P ponteiro, ele aponta para o ponteiro. Então, o que vai ser armazenado aqui vai ser o endereço de ponteiro. Então, vamos dar uma olhada? Olha só o que foi armazenado. Em P ponteiro tem 5DF8FC, que não é o que está em ponteiro. Agora, vamos pegar o endereço de ponteiro? Olha o endereço de ponteiro. Agora sim, né? Porque o endereço de ponteiro é exatamente o que está guardado em ponteiro, em P ponteiro, e P ponteiro aponta para ponteiro. E ponteiro aponta para esse N aqui, ó, que eu já tinha feito antes, que depois aponta para cá. Tá? Então, são dois níveis de indireção. E, por fim, a matriz. A matriz, ela é como se fosse linear na memória, já expliquei, mas ele precisa das informações das colunas ou das dimensões, né, para que ele consiga fazer essa quebra aqui e essa conta automaticamente. Então, se eu escrever char matriz n m, o que eu vou ter? Uma matriz, então eu vou ter que inicializar as linhas dela, e cada linha eu tenho 4 colunas. Então vamos lá. Na primeira linha eu posso querer colocar, sei lá, A, B, C, D. Depois E, F, G, H. E depois I, J, K, L. Então vamos lá. Supondo que eu não inicializei errado, o que eu vou ter? Essa parte aqui contínua na memória, porém ele consegue fazer as quebras adequadamente. Então vamos lá. Deixa eu tirar o pessoal aqui para não atrapalhar. O que é matriz? Matriz, aqui ó, 3×4, cada linha com 4 colunas, não está inicializado ainda. Vou inicializar. Beleza. Agora, opa, peraí que eu estou lá em cima ainda. Pronto, inicializei. A, B, C, D.
EFGH, IJ, K e L. Se eu pegar o endereço de matriz, assim como o vetor, é exatamente o mesmo valor, porque o nome matriz já aponta para onde começam os dados, então o endereço dele é exatamente o mesmo aqui, ó, diferente desse caso, desse caso, desse caso e desse caso, tá? Então o vetor e a matriz, o nome dele já aponta para onde começa. Então se eu escrever matriz 0, 1, B, se eu pedir o endereço dela, o endereço dela é 1 a mais que matriz, porque matriz começa no A. Se eu pegar esse endereço aqui, ó, 4FF510, olha o que eu tenho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K contínuo na memória. Tranquilo? Eu espero que com isso aqui tenha ajudado a entender esses tipos aqui. Eles não são iguais, tá? São todos diferentes. Esse não é igual a esse não é igual a esse, não é igual a esse. Eu consigo, às vezes, transformar uma coisa na outra dependendo do contexto. Igual, por exemplo, se aqui apontar para um lugar que tem vários caracteres, eu consigo tratar ele como se fosse um vetor. Então, eu uso colchete. Mas não são a mesma coisa. Eu mostrei aqui no desenho e mostrei também executando aqui, tá? Aqui, o que vai acontecer? Definitivamente, esse e esse aqui, ó, são diferentes. Porque aqui cada posição eu tenho um endereço. Aqui eu tenho uma posição, então estou apontando para o primeiro, e ela tem endereço. Se eu quiser tratar ela como vetor, é o mesmo caso desse aqui. Pode ser que contínuo na memória tenham vários endereços? Sim, mas pode ser que não. Tá? Agora, esse aqui e esse aqui, ó, de jeito nenhum. Tá? Consequentemente, com esse aqui também, né? Porque aqui cada posição já tem o caractere. Ele não tem o endereço. Então, se eu tentar tratar isso aqui como endereço, ou tentar tratar isso aqui como matriz, dá errado, tá? Porque ele vai pegar um endereço e tratar como se fosse 4 caracteres, se eu achar que é uma matriz, não sendo. E aqui, se eu pegar a matriz e achar que é um vetor de ponteiros, também dá errado, porque ele vai pegar 4 caracteres e achar que aqueles 4 caracteres juntos são um endereço, e vai tentar ir para esse lugar para poder obter o caractere. Então, o que vai acontecer? Se você utilizar isso aqui trocado, ó, você vai tomar um segmentation fault, tá? Porque você vai estar acessando um segmento que não pertence. A chance de você colocar caracteres lá, que os 4 juntos apontem para um lugar válido do seu programa, é muito pequena, tá? Principalmente porque nesse exemplo que eu mostrei aqui, todas as variáveis começam com 00, né? Os endereços das variáveis começam com 00. Então, se o primeiro caractere já não for 0, não vai bater em algum lugar válido do seu programa, tá? Então, é isso. Se tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. E eu vou colocar esse vídeo no Classroom, né? Para quem estiver no contexto aqui do Coltech, não estiver assistindo um vídeo de aula no YouTube, pode fazer pergunta lá no Classroom, que eu vou associar esse vídeo a uma atividade lá. Na verdade é um assunto, né, um material, e vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. Tranquilo? Qualquer coisa eu estou disponível para vocês. Abraço.